estivesse num grande momento, porque não está. Mas ainda assim, não se imaginava que no Maracanã o Peñarol fosse vencer o jogo. Então, hoje foi uma atuação do time uruguaio do tamanho do Peñarol, de um time pentacampeão da Libertadores, né? Fazia tempo que a gente não via em uma fase avançada de competição uma atuação desse nível, talvez desde os tempos em que o Diego Aguirre, o técnico do Peñarol lá em 2011, quando o Peñarol foi vice-campeão para o Santos do Muricy, o Santos do Neymar, uma tremenda atuação do time uruguaio, sob todos os aspectos, e uma atuação ruim do Flamengo, mais uma atuação ruim do Flamengo, e inevitavelmente o olhar... Não tem como ele não parar também nas escolhas do Tite, especialmente na escolha ou na não escolha do Léo Ortiz. O problema não é o Pulgar. O Pulgar errou o passe, como o outro poderia ter errado. Mas o momento é do Léo Ortiz. Sim. E o Tite não soube olhar o campo, que ele mesmo tanto fala. E com a derrota, a birra que já existe em relação a ele vai aumentar. E não dá para dizer nesse momento que é injusto que aumente. Certo. Porque, infelizmente, as coisas estão piorando no Flamengo no momento mais importante da temporada. Imagens ao vivo do Maracanã neste momento, os torcedores saindo, primeiro os torcedores do Flamengo saindo, enquanto os torcedores do Peñarol fazem a festa lá no Maracanã, tão felizes. É claro que não é um resultado definitivo, o André Kfouri já falou, o Zupac também. André, a gente já vai falar sobre as escolhas do Tite, sobre os acertos, sobre os erros, sobre toda a partida. Um Flamengo que teve 76% de posse de bola, mas ainda assim não conseguiu ser efetivo. Antes, vamos ouvir, então, os jogadores do Flamengo. Eles falaram antes de saírem de campo. Uma derrota que ninguém esperava, eu acho. Com todo respeito à equipe do Peñarol. A gente tem que fazer prevalecer nosso mando de campo, a nossa torcida, o nosso ímpeto que a gente sempre demonstra em casa. E num jogo de mata-mata é ruim sair atrás. A gente sabe da atmosfera que a gente vai enfrentar lá, mas agora não tem muito o que lamentar não. Erguer a cabeça, trabalhar mais forte e se entregar muito lá para poder reverter essa situação. Da mesma forma que eles fizeram um gol aqui, a gente pode fazer lá. Então, acho que é isso, a gente tem que melhorar esses detalhes. O gol no começo deles ali acabou que a gente não conseguiu absorver muito bem, acabou acelerando muitas jogadas. E é isso, agora é trabalhar, cabeça erguida, não tem nada definido ainda. O time errou muito no primeiro tempo, você acha? Erros de passes, ficou muito afoito. O que você acha que foi o erro principal nessa noite? Eu acho que a gente quis acelerar muito a partida. Às vezes o torcedor fica um pouco impaciente com a gente, eles querem gol, quer que a gente ganhe. E a gente, às vezes, tem que pensar um pouco no que a gente trabalha, que é tocar a bola com calma e achar os melhores espaços. E hoje não foi possível, a gente tentou, o goleiro deles também fez algumas defesas importantes, mas é a cabeça erguida, não tem nada resolvido, a gente vai para lá para vencer e classificar. Levantar cabeça, descansar, focar-nos 100% para o jogo de volta. A gente tem condições de ir lá para ganhar. Infelizmente, hoje a gente não fez um jogo bom. Eles fizeram um gol rápido, a gente se descontrolou. Não soubemos jogar com a desvantagem, mas eu estou convencido que a gente vai lá para ganhar o jogo. Falava com o Léo Pereira aqui, ele falou que o jogo não encaixou, mas o time acelerou muito em determinados momentos. Você acha que foi por conta disso? Sim, eles souberam jogar o jogo com a vantagem. Infelizmente não saiu o jogo que a gente esperava, mas assim é futebol, tem que descansar o próximo. É sempre difícil perder, é ruim, mas a gente tem que saber que ainda não acabou, temos o jogo de volta. Antes do jogo temos... sem paciência. Se ele fala escalação, aí ia detonar tudo. Professor Tite, não foi. Não é o caso. Era isso, é muito difícil também que jogadores façam isso ou tenham essa reação em relação ao Tite. Mas vamos para o Maracanã, a gente vai então para a nossa cabine. Lá estão o Zinho, o Calçade, e eles vão trazer também mais informações de quem estava pertinho ali no calor do jogo e também o clima dos torcedores por lá. Vamos lá então. Cadê ele? Olha eles aí. Senhores, boa noite, bem-vindos ao Sport Center. Zinho, Calçade, como é que tá? Como é que foi esse clima aí no estádio? Imagino de muita consternação dos torcedores. E não é para menos, né? É mais ou menos isso, né, Calçade? A gente aqui a gente tá na cabine e o pessoal vira pra gente como que a gente tivesse as soluções, né? Só se você... sobra até pra gente eu não vou descer lá pra jogar, mas você ainda pode... Mas eu tô muito em cima do que o André Kfouri falou, de que não vejo só
a entrada do Pulgar e a não escalação do Ortiz como o fator determinante para o Flamengo ter perdido hoje. O Léo Ortiz, ele acabou se transformando nessa opção de primeiro volante, que ele não foi contratado para isso. Ele veio contratado para a zaga, mas nos encaixes ele acabou entrando muito bem. Mas o Tite tentou manter uma formação de meio campo que é a que mais jogou. O Flamengo, para mim, criou jogadas, hein? A Marcela foi muito feliz. Teve várias chances do Flamengo. Teve aquela com o Bruno Henrique. E o Gerson mesmo... chateado, final de jogo, na hora da entrevista, ele fala uma coisa que é certa: o Flamengo não teve competência na hora que teve a chance. O Bruno Henrique teve uma chance dentro da pequena área, cabeceio de frente para o gol. O goleiro foi muito bem no jogo todo, mas nessa jogada, a bola veio nele. Então eu acho que assim, falhou tecnicamente o Flamengo que tem na sua qualidade técnica, nos seus jogadores habilidosos, a grande virtude. Hoje teve uma noite infeliz de todo o time. E, assim, você foi olhar os números do jogo, você tem um Flamengo com 40 cruzamentos no jogo, 40. Isso mostra a incapacidade da equipe de criar, porque você começa a despejar a bola na área de tudo que é jeito. E não foram 40 cruzamentos que geraram um bombardeio, não. A gente observou, entra o Carlinhos para ser o centroavante, faz as decisões dele erradas, ele vai para a bola curta na pequena área quando ele é o cara mais alto lá dentro. Assim, então, é uma questão que envolve todo o time. Agora, essa questão, esse lance de não escalar o Ortiz, escalar o Pulgar, isso você já ouvia antes. Você já ouvia antes em todos os lugares. O que acontece? A torcida do Flamengo não gosta do Tite. Então, qualquer decisão é um motivo para deslocar para aquela decisão um erro. Não é isso que gerou a derrota aqui no Maracanã, a decisão de escalar o Ortiz, não escalar o Ortiz, escalar o Pulgar, até porque o Ortiz sempre jogou acompanhado e ele jogaria sozinho, porque o De La Cruz também faz esse papel. Então, assim, não é loucura o que fez o Tite. Agora, a equipe sem o Pedro, ela não conseguiu se reorganizar. Ela fica rondando a área e não tem acesso a ela, porque o Pedro faz esse trabalho. O Pedro joga de costas, o Pedro ele prende, ele devolve para o meia, e isso todo mundo já percebeu. Não vai ser fácil para arrumar, porque não é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o cara da velocidade, né? De jogar nas costas da linha defensiva. Então, foi um combo de problemas. Tecnicamente, vários jogadores para baixo, errando passes. Psicologicamente, o time abatido, e quando toma o gol, aí ele destrói e pega um adversário que é brincadeira. Assim, o posicionamento do Peñarol certinho, bem desenhado, pronto para contra-atacar. Tudo que eles sonharam em fazer, eles fizeram aqui. Marcaram o Flamengo e fizeram o gol na bola rápida. E eles vão para casa, nossa, grandões, sabendo que pode jogar assim em casa também. Também. Com o apoio da sua torcida, eles não têm a obrigação de ir para cima do Flamengo. Agora, o Flamengo pode ganhar lá? Claro que pode. A gente está falando de um placar perfeitamente acessível. Precisa fazer primeiro um gol. Primeira tarefa é um gol. Falar assim, ufa, agora já não vai acabar nos 90. E continuar jogando, porque aí é o dono da casa que vai sentir. Sim. Se faz um gol lá. Então, o Flamengo, com a potência que tem total condição de também se impor e fazer 1-0. Agora, esse Flamengo que a gente viu aqui, ele tem que deixar de existir hoje à noitezinho. Esse aqui não serve, cara. É como eles falaram, né? Virar a chave, descansar, trabalhar. Acredito eu que o jogo de domingo, se não me engano é domingo, né? Contra o Grêmio fora de casa. É um jogo que fica em segundo plano. Na minha opinião, é um jogo que o Tite não... O time que ele vai botar para jogar na quinta-feira não pode jogar no domingo. André, também quero te colocar nessa conversa, e o Zinho e o Calçade ficam conosco também. Quando você pensa nesta partida, qual é o maior erro que você encontra desse Flamengo? As escolhas do Tite, os jogadores que foram muito mal, como que você vê isso? Um abraço, boa noite ao Zinho e ao Calçade, parabéns pela transmissão, bom trabalho aí. Eu não consigo dizer, olha, o Flamengo deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo de uma maneira mais eficiente. O Flamengo não tem jogado bem.
O Flamengo não tem feito jogos que estão de acordo com o potencial que a gente vê no elenco do Flamengo, e essa é uma conversa muito antiga, que leva a exageros, né, de certos setores da torcida, certos setores aqui do nosso trabalho mesmo, né, do lado de cá do balcão, que é aquela coisa de que, desde 2019, então, nenhum treinador tem capacidade para dirigir o Flamengo. Todos são uma porcaria, todos são piores do que o potencial do elenco do Flamengo, e hoje nós já estamos vendo um outro elenco, é um outro time, é uma outra coisa, são outras dinâmicas, outras características e, obviamente, outras ideias. Mas o Flamengo, esse Flamengo do Tite com esses jogadores, há algum tempo não joga bem. E talvez não tenha feito uma grande partida, ou certamente não fez uma grande sequência de partidas, como todo mundo espera que essa equipe possa fazer. Mas, de novo, eu não vou justificar o resultado, perder a partida de ida no Maracanã para qualquer equipe é um resultado muito ruim. O Flamengo jogou mal, a atuação é merecedora da derrota por 1-0. O Flamengo não tem a reclamar de ninguém a não ser de si próprio pelo que aconteceu hoje no Maracanã. Mas eu nunca vou deixar de dizer, a quantidade de jogadores que não podem atuar, as características desses jogadores, os nomes desses atletas, colocam o Flamengo num modo de sobrevivência partida a partida. Joga quem pode, joga quem tem condição de entrar em campo. Faz o papel quem pode fazer, não necessariamente quem é o melhor para fazer. E é um elenco tão bom que o Flamengo continua disputando todas as competições que ele tem no seu calendário, chegando à semifinal de Copa do Brasil, esse estágio da Libertadores, ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, embora pareça que no Brasileiro o Flamengo não vai ter gás, não vai ter energia, não vai ter o que é necessário para disputar o título até o fim, pelo menos é a impressão que eu tenho nesse momento, mas as coisas todas mudam muito rapidamente no futebol. Isso tudo dito, o Flamengo não jogou bem de novo e cometeu os equívocos em campo errados, né? Os equívocos errados parece, né, uma maneira estranha de falar português, mas é que contra um time que veio para o Maracanã para fazer o que o Peñarol fez, o Flamengo não poderia ter cometido os erros que cometeu. Cometesse outros. Errasse nas finalizações, como errou, insistisse na forma de atacar de uma maneira errada, mas o Flamengo perdeu uma bola no meio de campo, foi um efeito dominó de falhas defensivas, vários jogadores envolvidos, para uma equipe que, assim, em todos os ensaios que ela fez para enfrentar o Flamengo no Maracanã hoje, em nenhum deles ela foi tão competente quanto foi no campo quando o Flamengo ofereceu a oportunidade. Então, é saber aceitar esse resultado e tem esse detalhe importante para a volta, né? É claro que o 1-0 ele é reversível, mas é o que o Zinho e o Calçade acabaram de dizer muito oportunamente. Quando você ganha o jogo fora de casa na ida, você vai para sua casa com muito conforto, sabendo que tem uma série de riscos que você não precisa correr. E é exatamente isso que acontece com o Peñarol. O Peñarol pode jogar na sua casa com o seu torcedor no contra-ataque, esperando o Flamengo, ele não precisa fazer nada acontecer. Sim. De novo, é a receita que ele sonha, é aquilo que ele queria muito que acontecesse. E vai acontecer. O Flamengo vai ter que desatar esse nó. Ô Zupá, primeira derrota do Flamengo em casa em Libertadores desde 2019. Para deixar ainda mais dolorido, né, essa derrota. É claro, a gente volta a falar, é 1-0, pode reverter, mas o grande problema é como o Flamengo não consegue desempenhar. Que a torcida do Flamengo tem uma dificuldade de gostar do Tite, isso está claro já há bastante tempo. A discussão mais ampla de que o torcedor do Flamengo espera um tipo de time e o Tite costuma construir um outro tipo de time, né? O DNA de cada um, de cada lado, talvez não seja exatamente o mesmo. Essa é uma discussão que ao longo dos meses ela foi aparecendo. Só que isso em vários momentos, no meu entender, ficava em segundo plano, porque por mais que o Tite não seja o técnico que construa equipes exatamente como esse torcedor, especialmente o pós-2019, está acostumado, o time em vários momentos do ano se mostrou competente do jeito que o Tite queria. E
teve momentos de crescimento em que virou o melhor time do Campeonato Brasileiro, em que se recuperou bem na Libertadores, que avançou bem na Copa do Brasil, do jeito dele. A questão, o que me preocupa em relação a esse time nesse momento é que o time do Flamengo não tem as características que o seu torcedor espera que tenha e também está perdendo algumas características que os times do Tite costumam ter. Então está se distanciando do ideal do torcedor e está se distanciando do padrão do treinador. Eu acho que esse é o momento crítico para o Tite entender para que lado vai esse trabalho. Porque é um time que perdeu consistência defensiva, já vinha perdendo em alguns momentos e perdeu consistência defensiva e hoje foi perdendo organização ofensiva ao longo do jogo. Sim. Né? O Peñarol, assim, muito bem armado pelo Diego Aguirre, que se esperava inicialmente com 3 zagueiros, veio com o Cabreira e o Baeza abertos pelos lados, eles voltando para dobrar com os laterais, atrapalhando muito o jogo pelos lados do Flamengo. O Tite no primeiro tempo ainda inverteu o Gonçalo Plata com o Gerson, depois reinverteu, né? O Gerson prioritariamente pela esquerda, o Plata pela direita, ele trocou, não surtiu efeito. O jogo por dentro também não entrou. O Arrascaeta muito bem marcado, o Arrascaeta participou pouco do jogo, porque o Peñarol conseguiu neutralizar muito bem o Arrascaeta. O que a gente via de positivo em movimentação no Flamengo, o Gerson movimentando muito, tentando chamar muito o jogo, e o próprio Bruno Henrique tentando movimentar, né? Porque ele sai da referência, o jogo dele é sair da referência, tentando movimentação, mas o Peñarol foi mais organizado que o Flamengo. E aí, no segundo tempo, quando o Tite começa a mexer, o time perde organização e fica um pouco apavorado com a bola. O Alcaraz de primeiro volante, o Ayrton Lucas entrou bem. O Ayrton entrou melhor do que o Alexandro. O Ayrton Lucas melhorou o Flamengo pela esquerda. Mas, no geral, o time não teve o que o seu técnico gosta que esse time tenha. Eu acho que essa é a preocupação. Quando o Tite não consegue ter o controle completo do padrão de jogo, porque ele é um cara muito dedicado em cima do padrão de jogo. E aí o torcedor, que já tem birra dele, porque são características diferentes, vê essa situação aumentar. Então é um momento de pressão muito grande do Flamengo nesse momento. É possível, o confronto não está resolvido, evidentemente que não, mas vai ser uma guerra o jogo lá em Montevidéu. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre o que falou o Léo Pereira, sobre a pressão, sobre a gente também escuta os torcedores. Ele praticamente disse, em alguns momentos, a pressão que vem das arquibancadas nos atrapalha, ainda mais nas Copas, né? É um time que está muito pressionado, realmente, e o Tite também, como está bem falando o Gustavo Zupac. Eu quero voltar lá para o Maracanã, porque eu quero colocar para o Zinho e também para o Calçade, inclusive agora com as luzes apagadas, mas não na nossa cabine, para eles falarem sobre a pressão em cima do Tite. O quanto que vocês imaginam que vai seguir desse jeito, ou se vocês até imaginam que pode ter um trabalho interrompido ainda nessa temporada. Bom, Marcelo, eu acho que assim, o que a gente percebeu aqui, na arquibancada, nos corredores aqui, quando a gente sai da cabine, eu não vi, até o Pulgar que participa desse lance, desse erro, acho que a cobrança é mais em cima do Tite do que do erro de passe do Pulgar. Claro. Então, assim, é nítido que para o Tite ter uma sequência de trabalho, precisa vir conquistas. Conquistas. Não sei nem se um título é suficiente para trazer... porque se fosse o título da Libertadores, aí tudo bem. Mas um título, vamos dizer, da Copa do Brasil, essa paz, essa afinidade, esse carinho do torcedor com o Tite, eu acho que ele não é aproximado. Não tem. A gente tem que entender hoje o que é o Flamengo e a expectativa que ele gera. O Flamengo tem um orçamento fenomenal. Esse orçamento traz jogadores dentro de uma competição no mercado que os outros não conseguem participar. Então o Flamengo vai ao mercado e geralmente escolhe os jogadores que ele quer trazer. Então não está fácil para os outros. Então você gera no torcedor rubro-negro, que já tem uma expectativa do jogo bem jogado, o jogo bonito, o jogo lindo. Então, às vezes esse jogo é diferente do jogo competitivo. Nem sempre, né, Zinho, vai se ganhar dando show. O importante é ganhar... O Peñarol ganhou, não foi dando show. Não, foi dando sendo show. aplicado taticamente, né? Exatamente. E é importante, né, Zinho, ganhar quando você não está dando show também, né? Porque não é só com show. O futebol não te dá essa certeza. Então, o torcedor tem uma expectativa sobre o time dele, que é...
Ninguém que se compara em dinheiro, em grana, quando vai ao mercado. Tem os melhores jogadores. Tecnicamente, tem que dar show. Aí vem um treinador que não é um treinador dessa linha. Ele é um treinador que privilegia o lado defensivo, que é um time mais equilibrado, mais consistente. Aí sempre Jorge Jesus está lá, né, na lembrança de todo mundo. Então esse já é um treinador que deixa o rubro-negro assim, ressabiado, porque não bate com a expectativa que ele tem do time. Você abre a imprensa do Montevidéu para entender o que está acontecendo, Davi versus Golias. O orçamento, a grana do Flamengo. Então foi exatamente isso que a gente viu. E futebol, ainda mais no mata-mata, quando você tem 180 minutos, não é assim, você vai o tempo todo se impor. É preciso saber jogar. E o Peñarol veio aqui e deu uma aula. O time arrumadinho, tecnicamente, para você pegar e começar a comparar jogadores, não dá nem para começar. Só que eles vieram aqui, não deixaram o Flamengo jogar, o Flamengo se complicou também e o Peñarol saiu grandão para o segundo confronto. Então o torcedor fica buscando do Flamengo situações para mostrar que, olha, o quanto o Tite, na visão dele, é incompetente. Então antes do jogo começar, qual era o papo? Tem que jogar Léo Ortiz e não Pulgar. Pô, eu fui pegar um café e ouvi isso. O Zinho foi atormentado no banheiro, gente. Vocês não têm noção o que acontece no banheiro. O Zinho ali é comentarista daqui, de lá, todo mundo comentando, esperando a palavra para ver se o Zinho concorda. Mas assim, eu quero fazer só um contraponto. Assim, eu concordo que o Léo Ortiz vive um melhor momento. Só que eu não consigo dizer que foi um absurdo colocar o Pulgar. Porque